Pega a sua Bíblia na sua mão direita, coloca acima da sua cabeça e assim, e declare. Diga, eu sou. Mas não diga eu sou assim, talvez eu seja. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha vida está atada no feixe daqueles que servem o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém. Já melhorou, está melhorando. Abram comigo no segundo livro de Crônicas. Capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo 8. Todos acharam? Segunda Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-lo sem a lei. Mas em sua angústia, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, por muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Versículo 8. Assim que ouviu a palavra e as profecias do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou-se os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te rendemos ações de graças. Nós dizemos que tu és o único Deus verdadeiramente existente e que fora de ti não há Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo ato da criação. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor ainda cria no nosso meio. O Senhor cria a paz, o Senhor cria a alegria, o Senhor cria a prosperidade, o Senhor cria um ambiente em que nós possamos te enxergar, possamos chegar à tua presença, possamos buscar a ti, e o Senhor nesta noite se deixa ser encontrado. Eu quero pedir ao Senhor que nesta noite abençoe a cada vida aqui presente. Abençoe como o Senhor nunca abençoou antes. Se revele, Deus, àqueles que te buscam. Se revele àqueles que querem entender, àqueles que te querem conhecer. Nesta noite, faça algo, Deus, nas nossas vidas, em nossos corações. Transforma, reforma e nos traz ao primeiro amor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. A ministração desta noite tem um propósito de despertar o nosso espírito com relação à sociedade. Nós temos falado nos estudos e na semana passada a irmã que pregou aqui pregou a respeito também sobre a nossa vida como crente, comportamento. No domingo retrasado, Deus falou que eu ministrasse sobre nós abandonarmos, se é que estamos, se é que temos coisas concernentes ao mundo e não concernente
ao reino de Deus, que nós venhamos ser crentes melhores, que nós venhamos ser caçadores de Deus, como fala aquele livro, que nós deixássemos as coisas do mundo e viesse a ser um crente original. Hoje, nessa noite, o Senhor está falando a respeito de reforma. Nós lemos aqui esse texto do rei Asa, que ele é conhecido como o rei de Israel, que reformou, restaurou, aquilo que havia sido destruído, aquilo que havia sido sujo, havia sido transtornado, deformado pela sociedade que habitava naquele tempo, nesse lugar. Ele recebeu uma profecia, uma palavra do profeta Azarias, e a palavra dizia que se eles buscassem a Deus, se eles cavassem, se eles buscassem na madrugada do jejum, se eles tentassem se santificar, buscando a presença de Deus, o desejo de buscar Deus, como Moisés teve naquele monte, que Deus, ele deixaria que as pessoas o encontrassem. É interessante isso, porque às vezes um dia vamos para a igreja, outro dia não vamos, um dia nós queremos ler, no outro dia não queremos, um dia nós aceitamos a palavra que foi pregada, no outro dia a gente não aceita, um dia a gente gosta de um louvor, no outro dia a gente critica o louvor. Eu quero dizer para você que quando nós aceitamos aquilo que Deus realmente coloca em nosso meio para encontrá-lo, como tudo isso que eu falei, o louvor, a pregação, a presença, a comunhão com os irmãos, Deus, ele se revela para você. Ele se revela e ele te mostra coisas na sua vida que você não vê. Ele te mostra coisas no ambiente que você está que normalmente você não entende. Ele faz você ver coisas que você diz, meu Deus, está aqui há tanto tempo e eu nunca vi. Aí você lê um versículo da Bíblia e Deus lhe mostra todo mundo, revelado tudo. A Bíblia diz que quando Jesus veio, ele tirou as escamas dos olhos espirituais nossos e nós passamos a enxergar o reino como ele é, o reino de Deus verdadeiramente como ele é. O reino de Deus não é carne, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus é paz, é alegria, é espírito, é poder em Deus. O reino de Deus não é isso que a gente vê aqui. Isso que a gente vê aqui é uma imitação, uma má imitação, ou uma tentativa de imitação do que é o reino de Deus. O mundo aqui embaixo se diz que eles são poderosos, que eles são ricos, que eles fazem, acontece, que eles inventam, quando na verdade o reino de Deus é o reino verdadeiro. Ali foram criadas todas as coisas, ali foi criado todo o universo. Através da palavra de Deus, nós viemos a existir. Olha, você entende que a sociedade, a ciência, a medicina, a própria NASA, ninguém consegue fazer com que o oxigênio venha a existir. Eles sabem a fórmula, eles sabem fazer umas pesquisas. O oxigênio em si, Deus fez para que nós viemos a respirar. Sem esse oxigênio que foi Deus que fez, não foi o homem, não foi o reino do homem, não foi a sociedade que fez o oxigênio, foi o reino de Deus. Deus, ele inventou o oxigênio para nós respirarmos. Imagine as outras coisas. A comunhão que nós temos um com o outro, foi Deus que inventou. Foi Deus que criou. Às vezes nós temos confusão, nós temos mau entendimento, nós temos a má comunicação. Isso não foi Deus que fez. Isso é uma má imitação que o inimigo, o rei das trevas, faz para nos separar. Porque Deus, ele nos une. Mas o inimigo, que ele quer nos separar. Mas toda desunião, toda contenda, toda confusão, falta de comunicação em nosso meio hoje, nós temos a autoridade, em nome de Jesus, de quebrar e destruir. Igreja, hoje é dia de reforma, hoje é dia de restauração, e nós temos que estar mais perto de Deus do que ontem, nós temos que estar mais felizes com Deus do que ontem, nós temos que estar mais em comunhão com nossos irmãos do que ontem. Ontem nós tivemos um tempo de piscina, tivemos um tempo de churrasco, brincamos, nos divertimos, foi muito bom. Hoje tem que ser melhor. Hoje tem que ser melhor. Mas para que haja as coisas melhores, é necessário uma reforma. É necessário uma restauração. Quando o Senhor falava, e fala várias vezes no Antigo Testamento, olha, quebra os ídolos. Alguns reis de Israel, eles se dizendo servos, rei do povo de Deus,
Eles faziam imagem de escultura, o qual Deus abomina. A Bíblia fala que nada sabem. Aqueles que andam em procissão, carregando as suas imagens de escultura, eles nada sabem. Aquelas imagens que tem perna, mas não anda, tem braço, mas não alcança, não estira, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Mas não tem só esse tipo de idolatria de imagem. Tem idolatria dentro de nós, e idolatria às vezes dentro da igreja. A idolatria do meu eu, a idolatria do que eu posso fazer, da idolatria de onde eu estou, da idolatria da minha mensagem, do meu louvor, da idolatria da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Tudo isso Deus abomina. É dia de reforma. É dia de restaurar. O que Asa fez, ele ouvindo a palavra de Deus, ele também deveria estar no meio daquele povo desencorajado. Como eu falei hoje pela manhã. Desencorajado. Porque no versículo 8, quando diz que quando ele ouviu a palavra do profeta, naquele tempo o profeta pregava, viu? Quando ele ouviu a palavra do profeta, a Bíblia diz que ele se encheu de coragem para fazer uma reforma naquele lugar. E ele fez 4 tipos de reformas que foram essenciais para aquele povo subsistir até hoje. Porque Deus já estava novamente, como diz os espanhóis, enojados com o povo dele. Porque o povo estava, eu falo e repito, estava na idolatria, estava na prevaricação. Aqui nos estudos dos versículos dos capítulos 13, 14 e 15, se você ler ele com umas calmas na sua casa, você vai entender como Deus está aborrecido. No meio do culto havia confusão, no meio do culto havia prostituição, no meio do culto havia roubo, no meio do culto os líderes daquele lugar davam salário, davam os melhores animais para os seus parentes, eles elegiam cargos para a família real, não se portando com o povo. Igreja, aqui neste mundo, a sociedade real, os líderes, não todos, mas 99,9%, eles estão preocupados consigo mesmo, com a sua família. Quando eles assumem o cargo, eles dão cargo para todo mundo. E não é só o cargo, às vezes dá o cargo de nome e não faz nada. E o salário, não é aquele salário ó que a gente brinca, não, é aquele salário ó. E isso estava acontecendo no governo daquele lugar. E os líderes do povo de Deus é que eram os governantes. Misericórdia. É por isso que Deus entrou no meio. É por isso que Deus olhou, como viu o clamor do povo do Egito, que já sofria. Deus deu uma providência a isso. Ele levantou um homem que ouvia, um homem que buscava a presença dele, um homem que entendia a Deus. Antes de falar das 4 reformas, eu quero dizer para você que Deus vai estar falando a respeito de reformas dentro de você hoje. Amém. E eu quero te alertar de uma coisa. Reforma, às vezes, necessita de um poder vindo do alto. Vai haver reformas que você vai ouvir hoje. Você vai dizer, eu não vou conseguir fazer isso. Eu já tenho tentado, esses anos todos, eu nunca mudei. Isso você vai falar com você mesmo. Mas hoje está aqui, neste lugar, como todos os domingos, todos os dias que nós estamos aqui, Ele está aqui conosco. Amém. E esse poder que está aqui, Ele vai te ajudar. Amém? Amém? Aleluia. A primeira reforma foi a reforma espiritual. Se você ver aqui no versículo 9, diz que ele reuniu todo o povo de Judá e Benjamim e convocou também os pertencentes a Efraim, Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Por muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Olha aqui. Quando um homem aleluia, quando um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um líder, seja quem for, passa para o lado de Deus, as pessoas observam, e as pessoas querem andar com ele, e as pessoas querem viver com ele e com ela. Olha, se for solteiro, quer casar com ela. Por quê? Porque vê Deus no meio, porque vê Deus agir. A Bíblia diz que você vai ver a diferença entre que o céu que serve a Deus e o que não serve. Sabe quando Deus falou isso? No meio do povo dele. No meio do povo dele havia aquele que servia a ele e aquele que não servia. A verdade é que todos nós servimos para Deus. Entendeu? Mas nem todos querem servir a Deus.
Mas quando você serve a Deus, Deus se aproxima de você. Quando você dá um passo em relação a Deus, Deus dá um passo em relação a você. Agora eu quero dizer uma coisa, a Bíblia fala isso do passo. Eu quero dizer para você que quando você dá um passo, você dá um passo de homem com relação a um Deus vivo, um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem poder para matar, para reviver, um Deus que tem poder para derramar chuva, para cessar a chuva. Quando você dá um passo em relação a esse Deus dá um passo em relação a você. Agora, compare, meça, mida, como diz, um passo de Deus e um passo do homem. Olha o que Deus pode fazer por você nas suas necessidades. Olha o que Deus pode restaurar na sua vida quando você se aproxima dele. Quando você busca Deus, Ele se apresenta. Ele se apresenta com poder. Ele se apresenta com providência. A Bíblia diz que o povo se arrependeu, segundo a Crônica 7,14. E o povo se arrependeu porque ele falou disso. E o povo se humilhou, se arrependeu dos seus maus caminhos. Disse: Deus, eu não quero mais fazer isso. E o povo começou a prosperar. E as guerras que foram perdidas foram reconquistadas. Quando você está perto de Deus, isso aconteceu com Abraão e seus parentes. O inimigo pode até vir e roubar coisas de você. Ele pode até roubar os seus familiares. Ele pode roubar o seu ouro. Ele pode fazer isso, porque Deus permite. Mas quando você está com Deus, você vai e entra no arraial do inimigo. Você destrói o inimigo e você leva tudo que o inimigo roubou de você. Essa é a vantagem de servir a Deus. Uma das milhões de vantagens é que quando você busca a Deus, você recupera aquilo que você perdeu. E hoje é longe de recuperar o que foi perdido. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele tirou as abominações carnais dos serviços religiosos. Você sabe quando a gente aceita Jesus? Essa semana eu falava isso com um casal. Ele vai lá e fala com ele o que é que você está vendo. E eu estou vendo a dedicação, o amor, a resistência no meio dos problemas, a calma, o silêncio, enquanto os outros estariam falando, estariam gritando. Eu vi o silêncio na vida desse casal, eu vi o esperar de Deus, o mover de Deus. A gente chegou agora, a gente está aprendendo, vamos ficar quieto, vamos ficar quieto. Eu vi isso. Sabe como se chama isso? Primeiro amor. No primeiro amor pode chover que adverte aberto, você fica debaixo dele, olha isso, a gente faz. Você sabe o que aconteceu lá no Egito? Havia a terra do Egito, quando Deus se revoltou com aquele povo, porque não liberava o povo dele. E ele lançou todo tipo de praga naquele lugar. 3 quilômetros depois, existia uma terra chamada Terra de Gósen. Existe a cidade até hoje, com outro nome. O povo de Deus, que era escravo no Egito, vivia ali. Mas 3 quilômetros de onde estava caindo tudo quanto era tipo de desgraça, como falou aqui no texto, que Deus estava derramando desgraça sobre aquelas pessoas. Na terra de Gósen era tudo paz. Os animais morriam lá, aqui os animais multiplicavam. Lá faltava água, aqui a água era filtrada, era limpa, era boa. Lá eles entravam em confusão com outros, os líderes não se entendiam, não sabiam o que fazer, buscavam o feiticeiro. Aqui era todo dia louvor e adoração a Deus. Quando você está na presença de Deus, ainda que digam que você é escravo, ainda que digam qualquer coisa ao teu respeito, você na presença de Deus vai só regozijar. Deixa que eles falem. Deus está fazendo uma reforma neste meio. Amém? Amém? Aleluia. Em Colossenses 3, no versículo 8, Paulo fala a respeito de uma mudança. E na mudança que Paulo fala, tudo aquilo que não é perfeito, tudo aquilo que não é agradável, tira do vosso meio. E agora Deus está falando, tira de você aquilo que não louva a Deus. Você sabe que não louva a Deus. Mas pastor, eu sou humano. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Jesus, Ele veio para os humanos. Ele não veio para o Robocop. Ele não veio para Jurassic Park, nem para o Termineiro, nem para ele. Ele veio para os homens. Ele veio para ser aquele que Ele fez, e Ele fez perfeito aqueles que caíram. Ele veio para reformar a vida dessas pessoas. Então Paulo diz, despojar-se. O que é despojar? Você vê em várias passagens bíblicas, quando o inimigo atacava o povo de Deus, o Deus mandava o povo dele atacar outras pessoas, lá no passado, e a palavra dizia que eles eram despojados. Isso é, tirava
todos os benefícios, tirava a riqueza, tirava os animais, as roupas, as casas, destruía tudo. Aí Paulo diz a mesma palavra: despojar-se diante de Deus. Isso quer dizer que quando a gente chega diante da palavra de Deus, olha quem foi no estudo bíblico sexta-feira, quando você lê a palavra de Deus entra em você, se diz: que pregação tremenda na sua boca, é doce, é o mel, Apocalipse 10, né? Que delícia é a palavra. Quando entra dentro de você e compara a sua vida com o que você leu, você diz: ficou amargo, sujou, entrou água. Porque assim é a palavra de Deus. Ela, quando chega em nós para fazer a reforma, a gente acha os versículos o poder de Deus, a gente acha a história uma coisa tremenda, a gente quer pregar aquilo, mas quando você compara aquilo com a sua vida, é hora de reformar. E para reformar tem que despojar. Então, na reforma espiritual, em que ele tirou os ídolos, em que ele tirou os bosques, em que ele tirou a idolatria, em que ele tirou as sujeiras de dentro do culto, Asa fez isso. Ele despojou aquelas pessoas do que não louvava a Deus, do que bloqueava para chegar a Deus. Então a primeira coisa é a reforma espiritual. Amém? Amém. A segunda reforma é a liturgia. Liturgia é isso que a gente faz todo dia aqui. Primeiro nós temos a oração, depois nós temos o louvor, e às vezes a ministração dele louvor. Depois a Renata vem aqui na frente, passa a liturgia, dá os avisos, dá uma mensagem, um versículo, fala de coisas que está acontecendo na igreja, aí fala de aniversário, e algumas pessoas dão testemunho, e a gente oferta, e a pastora dá uma boas-vindas, e aí passa o pastor prega, aí às vezes tem um apelo, às vezes tem um louvor, às vezes tem uma coisa, aí termina o culto. Liturgia foi tudo isso. É o programa do culto. Aí ele fez uma reforma na liturgia. Ele fez uma reforma no culto. O que ele fez? Ele botou o dízimo para ser primeiro e o louvor por último. Ele tirou a pregação, deixou a pregação para depois da comunhão do jantar. Não foi isso que ele fez. E se fizesse aqui, não podia ter. Primeira coisa que ele fez foi renovar o altar. Versículo 8, novamente, diz: assim que ele ouviu as profecias do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos, que foi o primeiro que falei, e depois ele restaurou o altar. Está vendo na sua Bíblia? Restaurou o altar. Ok. No altar, no Antigo Testamento, ali é onde o Espírito de Deus se movia, onde Deus falava com as pessoas. Ali quem chegasse ali e tivesse impuro era fulminado. Ali no altar havia a área do sacrifício. Ali no altar havia a cortina. Ali no templo do altar havia de tudo ali. E que Deus mandou fazer. Tudo para se chegar para dentro de Deus. Tudo com a liturgia de Deus. Os sacrifícios, os serviços, os cultos naquele tempo era feito como Deus havia ensinado para fazer. Ensinado a Moisés. E eles faziam assim. Só que cá para frente, depois que o povo já estava dividido, havia divisão também aqui. Salomão, essas pessoas aqui são os filhos de Salomão. Salomão havia morrido. O povo se dividiu. E eles se dividindo, eles começaram a romper o altar, a dividir o altar. Agora essa aqui se prega de um jeito, ali vai se pregar do outro, aqui se fala de uma coisa, aqui se fala. Não era organização, era bagunça. E era uma sujeira ali. Então o altar era o local onde o povo se reuniu, o templo, né? E ali estaria o altar onde Deus fazia os milagres e perdoava os pecados. Você sabia que hoje o altar é você? É onde Deus faz os milagres. É da onde sai o poder de Deus. É onde o Espírito Santo vem. Então o que foi que Asa fez aqui no alto? Ele reformou quem? É hoje de restaurar esse altar. Que palavra pesada, vai ouvindo e vai juntando. Pega um saco, falei com a Saria hoje, vamos arrumar aqui hoje, pega tudo isso aqui, bota para lá e vamos pegar o saco hoje, foi espalhar. Vamos botar tudo num saco aqui, isso aqui no saco. Que não presta, vai para o saco de lixo. Vai começando a fazer isso dentro do seu coração.
Vai fazendo isso na sua mente. Vai fazendo isso no seu falar. Vai fazendo isso no seu caminhar. Vai fazendo isso no seu pensar. Vai fazendo isso nas suas decisões. Vai fazendo isso nos seus planos. Começa a limpar. Porque Deus quer fazer milagre hoje nesse altar. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Todos nós precisamos. É por isso mesmo que Deus está falando isso. Né? Gênesis 8:20. Vamos dar rapidinho lá em Gênesis 8:20. Não é estudo bíblico, mas vamos dar um pulo em Gênesis 8:20. Eu quero que você vá lá para você marcar depois. E você vê, ó, isso aqui que o pastor falou lá. Não falei nada, igreja, foi Jesus que falou. Em 8:20, Gênesis, foi Noé, né? Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Isso aqui foi quando no dilúvio as águas se baixaram e Noé e sua família, aqueles animais, puderam sair da arca. E a primeira coisa, oh Deus, a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca, não foi ir ao banco pedir empréstimo para construir uma casa, porque as casas veio destruídas. Ele não foi procurar trabalho. Ele não foi no Walmart comprar comida. Ele não fez. A primeira coisa que ele saiu de dentro daquela arca, a igreja, ele construiu um altar ao Senhor e queimou sacrifício de animais limpos ao Senhor, porque o Senhor havia livrado ele e a família dele. Eu quero dizer para você, se você está aqui hoje dentro dessa arca, é porque Deus já salvou você e a sua casa. Está escrito em Atos 16:31. Se você está aqui hoje, toda a sua linhagem, toda a sua descendência já está no preparo de Deus, já está no plano de Deus para uma restauração, para uma salvação. Amém. Mas você tem que fazer um altar ao Senhor. Ele não havia recebido casa, ele não havia recebido carro, ele não havia recebido salário de desemprego, ele não havia recebido nada. Mas assim mesmo, a primeira coisa que ele fez foi um altar ao Senhor, por estar vivo, por poder respirar, por não ter deixado as águas afogá-lo. Você pode dizer, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, você sabe o que Noé passou? Ficar aqueles dias todos dentro de um barco mal cheiroso, com aqueles animais que faziam as suas defecações ali, um mau cheiro terrível. Você sabia que dali nasceu animais, e o cheiro do parto, o cheiro da placenta dos animais. Ali dentro tinha gambá. Oh, yeah. Ali dentro tinha gato. Você já sentiu o cheiro do gato depois que ele... Mas ele não tem problema disso. Eu estou aqui, na tua presença, me chego a ti, o altar é teu. É hora de restaurar o altar. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Como eu dizia sobre a liturgia não é um programa. A liturgia na igreja não é um programa. É um ato de adoração a Deus com ordem e com decência. Alguém pode dizer, mas todo dia a mesma coisa. Eu chego e tenho uma oração, e tenho um louvor, e tenho alguns avisos, e tenho uma oração ou outra, alguém se apresenta, e tem a ceia, aí tem uma pregação, e a gente ora, come e vai embora. Isso não é como diz, boring, não é uma coisa repetitiva. Isso é o ato de adoração a Deus, de ter essa ordem e decência. Que é o próximo ponto. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Ainda falando sobre a liturgia, eu queria só te falar isso. A liturgia é também um processo espiritual, ou essa organização de ordem e decência, em que, presta atenção, cada um tem o seu ofício. Antigamente, no Antigo Testamento, o sacerdote tinha um ofício. Os levitas tinham um ofício. Os homens que traziam os animais tinham um ofício, eram todos sacerdotes. As pessoas que guardavam no portão para não ter confusão lá de fora, briga, eram oficiais. Todo mundo tinha uma posição. Aí você pode dizer, se você não tem nenhum cargo na igreja, então eu estou livre disso. Você não está, não. Porque
Eu estou falando de coisas espirituais. Não estou falando de coisas do mundo. Estou falando de carne. Eu estou falando de coisas espirituais. A mesma função que eu tenho, você que entrou aqui na igreja, aceitou Jesus por uma última vez, tem de fazer. Adorar a Deus. Respeitar o irmão. Amar o próximo. Colocar Deus acima de todas as coisas. Louvar o nome dele. Olha, quando você o louvor estiver tocando, você esquece dos seus problemas. Você esquece das suas vitórias. Você esquece da alegria. Você esquece de tudo. E é você e Deus, porque nada disso importa. Você pode dizer, ontem eu tive uma grande conquista. Esquece isso. No momento da adoração, você está vendo a face de Deus. É Deus, é Deus, é Deus representado no louvor. Então, ofício no culto, todo mundo tem igual. Adorar ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. 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 A outra reforma é a reforma ética. Eu não falei estética ainda, eu falei ética. Estética é a última. Aleluia. Que tem a ver com a conduta também do culto. Veja aqui no versículo em que o Asa, se não me engano é o 9 ou 10, por favor, Abraão, veja que Asa tirou alguém do cargo. E se você perceber quem era essa pessoa, tem a ver com aquilo que eu falei no início, de que as pessoas, a sociedade, o sistema, eles elegem os seus familiares para a liderança daquele negócio, né? Seja lá o que for, da igreja, do governo, do estado, da cidade, da prefeitura. 16, não é isso? Versículo 16 do capítulo 15 de 2 Crônicas. Diz assim: o rei Asa chegou até a depor sua avó, Maaca, você quer matar, quer matar também, da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Sabe o que é isso? Uma imagem. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe o templo de Deus, a prata, aí já o versículo. Você vê que ele tirou a avó dele. Agora, aonde você ouviu? Você que está na igreja há muito tempo, você que nasceu já na igreja, já leu Bíblia, você que já é pastor, aonde você já ouviu um cargo no meio do povo de Deus que é chamado de quê? Rainha mãe. Isso quem fez não foi ele, isso os outros que vieram antes dele, fizeram tanta abominação no meio do povo, que existiu, inventaram um cargo para aquela mulher. Talvez porque ela fosse sabe como que é aquela família que um manda na família toda? Matriarca. Ela ou ele manda em tudo. Pode ir para os Estados Unidos. O cara lá do interiorzinho, lá do Brasil pequenininho, mas daqui lá mesmo ela ordena que igreja ele vai, que carro ele compra, que trabalho ele tem, o que ele vai comer, o que ela vai comer. Já ouviu falar nisso? Ainda bem, porque senão eu ia perguntar quem era. Mas ele simplesmente tirou essa mulher do cargo e também destruiu esse cargo, porque isso não era nenhum tipo de coisa que Deus havia colocado no meio do povo. Coisas do mundo, trazidas do mundo para o meio do povo de Deus. Com Asa foi a avó, um cargo inventado. E hoje na sua vida? O que será? Se não tiver nada, amém, glória a Deus, receba com a mesma alegria. Mas se hoje existe algo que veio do mundo, e você está na presença de Deus, e isso está dentro de você ainda, e você hoje, Deus, eu falei com você no início do versículo, que Deus revela hoje coisas que você nunca tinha visto. Se hoje Deus está mostrando a você algo que é do mundo, e não cabe a você dentro do reino de Deus, dentro de você, hoje é a hora de depor isso. Hoje é a hora de tirar isso do seu meio. Hoje, se a coisa que Deus não fez, é o momento, é o dia, é a hora de tirar. Amém? Amém. Vocês entenderam? Amém. Amém. Amém, Jesus. Quando nós temos interesse em alguém no reino, em nós, que vai tomar um lugar, o único que pode ser é o Senhor Jesus. Ele é o dono de tudo.
Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa paz, a nossa alegria, Ele é o Senhor que cura, o nosso doutor, Ele é o nosso advogado, 1 de João 2,1. Ele é o Deus que pode todas as coisas em nós. Ele sim, você tem que dar cargo a Ele dentro de você. Amém? Amém. A última reforma, a reforma estética. Estética tem a ver com reforma no corpo humano, né? Quem quiser fazer a cirurgia, um corte de cabelo, essas maquiagens todas que a mulher gosta de fazer, né? Pintar uma unha, uma roupa nova, né? Na casa a gente faz a reforma da casa, muda a casa toda e gasta um dinheirão só para agradar nós. Às vezes a casa nem precisava, eu quero, a casa é minha, eu faço o que quiser, amém. Eu não fazia isso às vezes, né? A gente pensa assim, eu nunca vou gastar esse dinheiro todo. Aí de repente vem a vontade de fazer uma reforma estética na casa. A gente investe, a gente faz de tudo para ter. A gente usa até dinheiro que não tem, não tem empréstimo no banco para reformar a casa. E a casa espiritual? Aonde Deus habita? Porque a Bíblia diz que no passado ele morava num templo, em construção, mas depois que Jesus morreu na cruz, nós nos fizemos templo para a morada do Espírito Santo. Hoje é noite de reforma na tua casa, na tua vida espiritual, para que Deus possa fazer milagre em você, para que Deus possa habitar, para que Deus possa chegar mais perto de você e transformar a sua vida. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz aqui no final ainda que ele trouxe de volta, no versículo 18, prata, ouro e os utensílios que o seu pai havia consagrado. Antigamente, quando se fazia o templo, trazia as taças de ouro, os castiçais de ouro, era tudo de ouro. E o que aconteceu com essa confusão, essa sujeira que estava havendo no meio do povo de Deus, é que levaram tudo para outro lugar. Eu imagino que foram para casa dos líderes, né? Outro dia no Brasil descobriram que o cara fazia um monte de roubo, né? Até coisas, se eu não me engano, era de museu, era de um teatro, não sei o que, um piano caríssimo. Estava na casa do líder daquele ministério, do governo do Brasil. Né? Carros. Mas isso no Brasil, isso não acontece aqui no cidade. Vamos tornar o texto? Vamos falar da Bíblia melhor? Não? A Bíblia melhor. Então, ele trouxe o ouro, a prata e os utensílios. Você sabe o que é isso? Ouro representa o quê? Pureza, santidade. Ele trouxe a santidade para dentro da casa. Hoje é noite de trazer santidade para dentro de você. Amém. Igreja, eu entendo, eu sou humano como você. Jesus veio aqui para mostrar que nós podemos vencer isso. Às vezes a gente não consegue, em certas áreas, trazer a santidade para dentro de nós. Mas quando Deus está falando que Ele vai trazer a santidade dele, não é você somente dar um passo para Deus, é Deus dizendo para você que vai trazer a santidade para dentro de você. Então você tem que ter a oportunidade hoje de dar esse step, dar esse passo de coragem, como teve Asa, se encorajou com a mensagem que trouxeram para ele. E tudo isso que eu estou falando, ele trouxe para o povo de Deus. E tudo isso que eu estou lhe dizendo, eu estou trazendo de Deus para você, igreja. Você tem que crer. Amém. 3 pessoas comigo disseram para mim, amém, glória a Deus por isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Você também ainda tem aqui a unção. Você pode trazer ainda o desejo de adorar ao Senhor, a alegria do primeiro amor, a alegria de estar no meio do povo de Deus, a alegria de você estar junto com o outro. Igreja, não pode ter isso, não pode ter isso no mundo de Deus. Eu entendo que lá fora pode existir essa confusão, essa contenda. Aqui dentro nós não podemos ter isso. Deus que é a nossa paz. A Bíblia diz, se possível, estais em paz todos. com todos. A Bíblia diz que quando você está do jeito que Asa está aqui, ó, se você se aproximou de Deus, quando você está na presença de Deus, Deus faz você ter paz com os vossos inimigos. Que negócio! O cara te persegue, o cara te odeia, o cara quer te matar, o cara quer fazer o pior, te deseja o pior. Imagina alguém desejando o pior para você. Quando você não fez nada com ele, nem desejou mal a ele, mas você se aproximou do Deus que pode fazer todas as coisas. Ele não pode fazer nada, a não ser te amaldiçoar. Mas Deus faz ele ter paz contigo. Não é tremendo isso?
Não, dá vontade de perguntar quando alguém vem falar com você de contexto de confusão, perguntar, vem cá, você está em paz com Deus? Não é? Às vezes não é uma pessoa da qual partiu aquilo, mas é a outra pessoa, não importa. Faça a sua parte e Deus faz a dele. Amém. Amém. Amém? Amém. Estou quase acabando. Deu. Nessa reforma da estética, o lixo chama-se ostentação, luxúria, contenda, raiva, confusão. Você sabia que tem gente doente por causa de raiva? A Bíblia diz que o ódio apodrece os ossos. A Bíblia diz que ira traz contenda. Por que a gente vai viver como o mundo vive? Se aqui dentro desse lugar Deus tem trazido tudo de bom para nós. Por quê? Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos ensina em Ageu. Alguém abre em Ageu, por favor. Ageu, versículo, capítulo 1. Que tudo isso que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer com amor. Aleluia. Quem achou aí? Amém. Lê aí. Ageu, capítulo 1. Quem achou? Está no Antigo Testamento. São 2 versículos que eu quero que vocês leiam. 3. O que eu li no início, o trecho que nós lemos, a parte de Gênesis, com Noé, e essa parte de Ageu. Achou aí? Amém. Lê aí. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Continua? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Saco furado. Mais um versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Amém. Sabe o que Deus está dizendo aí? Considerai tudo isso. Às vezes a gente hoje recebe dinheiro, recebe um saco furado. A gente recebe o salário desaparece. A gente consegue uma amizade, daqui a pouco a amizade está contra nós. A gente consegue emprego, daqui a pouco o emprego já não presta mais, a gente perde emprego, compra o carro quebra, é um monte de coisa que acontece. É necessário uma reforma para que tudo isso venha acontecer segundo a palavra de Deus, com ordem e com decência. Confusão, distração, fazer as coisas sem vontade, fazer a coisa por fazer ou não fazer, Deus não se agrada disso. Nessa nova restauração, nessa renovação que Deus está fazendo hoje dentro de você, considerai uma coisa que Ele falou aí. Considerai, Ele usou a palavra que eu digo para vocês, a ordem e a decência. A ordem e a organização. A ordem e a alegria de trabalhar para Deus. Fazei tudo como se fizesse para Deus. Porque de todo o resultado é para Deus que você está fazendo. Quando você faz com o coração para Deus. Reforma estética. Todo mundo quer ficar bonito. Todo mundo quer parecer elegante do lado de fora,
quer parecer agradável lá de fora, tem até que parecer sexy lá de fora. Deus não se importa com isso, Ele não acha ruim. Mas a Bíblia diz que Deus não está preocupado com o exterior, mas com o interior. Porque é o interior que vai dizer para você se você vai para o céu ou para o inferno. É o interior que vai dizer a você é abençoado ou você não é. É o interior que vai dizer a você que você serve a Deus ou que você não serve. É o interior que vai dizer que você realmente ama a Deus ou não ama. Nós falamos aqui da reforma espiritual, litúrgica, ética e estética. Em outras palavras, aquilo que está em Romanos: transformai as vossas mentes. Se é que você é crente mesmo, transforma, renova e restaura. Eu queria que você ficasse de pé enquanto o Devone vai tocar um louvor. Vai ser muito rápido. A decisão que você já tomou desde quando você começou a ouvir essa pregação, essa restauração dentro de você. Se você serve ao Senhor, sirva ao Senhor. Se você não serve ao Senhor, está na hora de vir aqui na frente e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que as bênçãos sejam completas na tua vida. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Você perguntar: será que Jesus está falando só do espiritual? Não! Vida com abundância é você ter uma vida secular, uma vida material, uma vida da carne no mundo aí fora, abençoada tanto quanto no mundo espiritual. Mas você não vai conseguir as coisas lá fora sem primeiro consertar aqui dentro. Você não vai conseguir alcançar o alvo do coração que você tem lá fora, no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento, aonde você estiver investindo lá fora. Você tem que começar aqui dentro, na oração, no jejum, no louvor, na oração, na obediência, nas escolas que Deus está falando a você para fazer. Se existe alguém que precisa de uma oração, precisa dessa coragem que o rei Asa teve quando ele ouviu a pregação, eu queria que você desse um passo de coragem, um passo de decisão aqui à frente. Não que isso venha transformar a sua vida, mas Deus vai olhar para você e vai dizer: servo fiel, está me buscando, está querendo reforma, está querendo restauração, eu vou dar. Eu digo para você, eu não vou dar nada a você. A única coisa que eu posso lhe dar é um abraço. Vai com Deus. Mas Jesus, Ele pode transformar tudo isso na sua vida em somente o sinal que Ele tem. Então, enquanto louva, se você sente no coração, vem à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus.